Feliz sábado! É bom vir aqui para carregar as baterias com essa juventude, essa igreja animada e viva de Caruaru e da região da APEC. Obrigado pelo privilégio, pastor. Sim, pastor Ali Geofran e pastor Évero. Pela alegria de estarmos juntos aqui, o privilégio de estar com vocês. Eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias e vou dar continuidade na mensagem do pastor Rafael, só que eu não sou um Rafael com fogo como ele, né? E também não tenho uma Rose do meu lado, né? Que completa aí a mensagem. Mas eu quero, antes de especificamente abrir o livro de Atos, capítulo 9, eu quero falar um pouquinho para vocês. Uma coisa que acontece agora na América do Sul, que está acontecendo e ele afeta e envolve profundamente a vida de vocês, que fazem parte da igreja, vocês que estão nos templos, nas casas e nas ruas. Você já parou para ouvir um pouquinho da história de como é que o Evangelho chegou na região onde você está morando? Você conhece a história da sua igreja? Conhece a história da sua cidade, do Evangelho chegando na sua cidade? Conhece a história do Evangelho chegando a Pernambuco, no Brasil e na América do Sul? Vale a pena estudar um pouquinho. A realidade é a seguinte: hoje na América do Sul temos uma das maiores divisões, dentro das 13 divisões, uma das maiores divisões em número de membros, e estamos exportando missionários para o mundo. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque aqui nós temos um viveiro onde está se produzindo jovens líderes, pastores, comportores, médicos, professores para saírem para o mundo evangelizando. E nós temos uma dívida. Ontem, na inauguração do colégio Adventista Caruaru, não sei quantos de vocês estiveram ali, um dos nossos representantes do município diz assim: gratidão é uma dívida que não, vocês lembram? Prescreve. Nós temos uma responsabilidade de trabalhar para o mundo. E sabe o que eu entendi outro dia, abrindo a Bíblia, citando o versículo que o pastor Rafael citou, Mateus 24, versículo 14, ele diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todas as nações, então, e antes não apresenta o fim, é só aí que apresenta o fim. Mas eu entendi o seguinte: primeiro, eu tenho uma responsabilidade na minha casa, eu tenho uma responsabilidade no meu bairro, eu tenho uma responsabilidade da minha igreja está no bairro X, ali é a minha responsabilidade. Mas se eu alcançar o meu bairro e a minha cidade, mas o meu estado não alcançar, ainda não é o fim. Se nós alcançarmos a América do Sul com o Evangelho, mas não alcançarmos o mundo, ainda não é o fim. Então, eu tenho uma responsabilidade como igreja local, mas ela vai além da igreja local. A minha responsabilidade é com respeito à igreja global. Cada vez que eu coloco o meu dízimo, a minha oferta na salva da minha igreja, eu estou ajudando a minha igreja em Pernambuco com o meu dízimo, mas ela também está ajudando a igreja no Brasil e no mundo.
Cada vez que eu participo, eu estou ajudando com a igreja no mundo. Quando eu pego minha oferta e coloco direcionado e digo assim, é só para a construção da minha igreja, o que acontece comigo? Eu estou participando com a igreja global? Não. Cada vez que eu me preocupo em evangelizar o meu bairro, ótimo, maravilha, importante, mas eu tenho que me preocupar além da igreja local. Eu tenho que alcançar a igreja global. O mundo precisa saber que Jesus está voltando, que é preciso trabalhar. E eu tenho uma gratidão que não prescreve, sabe qual? Nos 8 países da América do Sul, o evangelho foi trazido por gente da América do Norte, europeus e de outros lados. Agora, a minha responsabilidade como América do Sul é começar a evangelizar a outros lugares do mundo. E sabe o nome que tem sido dado a isso? Mission Refocus. Mission Refocus é o programa que estamos trabalhando sem perder a igreja nas casas, sem perder a igreja que está nos templos e sem perder a igreja nas ruas. Ela é mais do que isso, avançando para o mundo. Mission Refocus compreende, eu vi aí várias camisas de Caleb. Você é Caleb? Já foi no Caleb? Continua indo? Vai no próximo Caleb? Amém? Quantos já foram e participaram do projeto Caleb? Deixa eu ver as mãos. Aí está, essa é uma igreja viva. Caleb é o viveiro onde criamos missionários, mas tem um segundo passo, um ano em missão, hoje. Alguém aqui já participou num ano em missão? Deixa eu ver as mãos. Opa, tem um ali, tem mais lá, glória a Deus. Se você pensa, jovem, em participar, temos disposição na América do Sul para receber você um ano entregue ao serviço do Senhor. Que mais? Nós temos na igreja mundial, estamos mandando na América do Sul 18 obreiros que estão em países por aí que eu nem posso falar o nome, porque é proibido ter um cristão dentro desse país. E eles estão trabalhando lá e evangelizando. Tem batismo até na banheira, para esconder e não permitir. Pessoas que estão sendo trazidas ao evangelho de Jesus Cristo, igrejas que estão sendo construídas em lugares incríveis. 18, mas nós sonhamos em muito mais, e estamos trabalhando para ampliar isso. E no ano que vem, a igreja na América do Sul planejou para entrar e alcançar outros lugares com esse evangelho. Você quer participar e orar por isso? Quero ver as mãos. Quantos querem orar e participar com isso? Mas tem pouca mão levantada. Meu Pai do céu, estou preocupado. Não sei não, pastor Ali Jofran, se a igreja no Nordeste vai dar resposta positiva. Deixa eu ver as mãos daqueles que dizem, eu quero orar, vou me comprometer a orar. O Senhor vai olhar, hein? Se não orar, o raio pode cair na cabeça. Tu ora todos os dias? Glória a Deus, eu sinto essa força. Cada vez que passo na porta da igreja, cumprimento a pessoa, o irmão diz assim, pastor, estou orando por você. Nossa, isso me dá uma bênção. Certamente, obrigado. Querem orar, mas querem participar também com o Mission Refocus. Deixa eu ver as mãos. Eu vi você que não levantou a mão. Não se preocupe. Deus vai trazer a resposta para você. Deus seja louvado por isso. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. E a gente vai ver uma mensagenzinha muito especial que o Senhor tem para nós nesta manhã. Atos 9, versículo 31. Veja comigo. Atos 9, versículo 31. Nós vamos ver aqui um desenho de igreja incrível.
e vamos ver a nossa igreja, a minha igreja, o meu pequeno grupo, de acordo com esse desenho, como está. E diz assim: assim a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. O que é a igreja? Que símbolos são usados na Bíblia para demonstrar igreja? A igreja é uma videira. Quem é o agricultor? Deus. Nós somos o quê? Numa videira. Os ramos que devemos estar o quê? Conectados na videira. E a videira que está conectado, o ramo que está conectado na videira produz frutos, permanece nele. Um exemplo também de igreja é um corpo. O corpo, todos nós andamos e fazemos alguma parte do corpo. Todas as partes são importantes. Quando você dá uma martelada num dos seus dedos, o que acontece com o corpo? Chora, sente a dor. O corpo somos nós, mas o cabeça da igreja quem é? Deus é o cabeça, a cabeça da igreja. A igreja também é um aprisco, nós somos as ovelhas desse aprisco. E quem é o bom pastor? Opa, já é para terminar? E quem é o bom pastor dessa igreja? Jesus Cristo, o pastor que ama, que deixa as 99 e vai em procura daquela que andou retirada e longe do Senhor. A igreja também é a noiva, pura, vestida de luz, branca. E o noivo é o Senhor nosso Jesus Cristo, é o noivo. São exemplos e símbolos lindos que mostram a igreja. Aqui vemos uma igreja que mostra que estava alcançando que lugares? O que diz aí 9:31? Toda a Judeia, Galileia e Samaria. Se você vai a Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus, um pouco antes de ascender aos céus, suas últimas palavras assim: recebereis poder do Espírito Santo e sereis o quê? Minhas testemunhas. Aonde? Judeia, Galileia, Samaria e até os confins da terra. Aqui nós vemos uma igreja em Atos 9:31 que estava cumprindo a vontade de Deus, que estava levando o evangelho para muitos lugares. Mas sabe por que muitas vezes o evangelho alcançou esses lugares? Você vai ver um pouquinho no capítulo 9. Se você está com a Bíblia na mão, volta um pouquinho. Capítulo 9. O que acontece no começo do capítulo 9? Saulo sai enfurecido contra aqueles que tinham a religião que se chamava o caminho, que seguiam a Jesus. Ele sai enfurecido, ele era um judeu, compreendia perfeitamente a verdade e o chamado de Deus, mas ele não entendia a vinda de Jesus Cristo como Messias. E ele sai em procura dos cristãos, dos seguidores do caminho, e chegando a Damasco, o que acontece com ele? Uma luz forte o encontra e ele cai do cavalo. E o Senhor fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual foi a resposta de Saulo? Quem és tu, Senhor? E então, cego, ele foi carregado, aquele homem macho, forte, foi carregado, cego, e levado para um lugar, uma casa separada, e lá ele ficou
3 dias sem ver, esperando a resposta daquela luz de Jesus, que encontrou com ele e que fez um chamado e um desafio para ele. Quando a gente olha esse capítulo, em realidade, você vê como é que uma igreja podia ter paz. O que aconteceu com a igreja? Quando começou a guerra, a igreja que se concentrava principalmente em Jerusalém e ali próximo, começou a se expandir. Como expandir? Correram da perseguição e foram para diferentes lugares. E você pode ver o evangelho em Atos, quando você vê em Éfeso, vê Antioquia, vê Damasco e por todas as regiões do mundo o evangelho pregado. Foi uma guerra, uma perseguição que levou essas pessoas para lá. Mas como que a igreja, olha aí a característica da igreja, o que diz essa igreja? Primeira característica, Atos 9:31, qual é? Tinha, o que tinha? Paz. Como é que uma igreja no meio da guerra tem paz? Paz não é ausência de guerra. Paz é um estado de espírito, de confiança naquele que está me dando paz. Paz é confiança da certeza e do perdão de Deus. Se você vai a Romanos capítulo 5, verso 1, diz o quê? Justificados, pois, por Deus, temos paz. É isto, é Jesus Cristo na vida das pessoas. Aliás, paz é isso, certeza. Quando você olha a história, talvez você, não sei se você viu, num pequeno cantinho ali na revista Adventista do último mês de maio, ele conta um pouquinho das bênçãos que estão acontecendo lá na Ucrânia, lugar de guerra, lugar difícil, mas vocês têm ali um link para vocês ouvirem mais histórias. Não sei se vocês têm buscado essas histórias, mas eu tenho recebido semanalmente histórias do presidente da União na Ucrânia, e ele mostra fotos e conta histórias. Por exemplo, lá eles estão reunidos na igreja, as igrejas continuam se reunindo, elas continuam trazendo os irmãos para a igreja, e na igreja estavam reunidos e de repente caiu uma bomba na igreja, num canto, e ninguém foi ferido, a bomba não explodiu. Me dá arrepio só de pensar. Mas sabe o que está acontecendo na Ucrânia? Ele diz outro dia para nós, o evangelho continua sendo pregado, nós temos batismos constantes, mais de 1000 almas foram convertidas em um ano de guerra e batizadas, mais de 1000 pessoas estão sendo batizadas, e ele diz o seguinte, muitas delas nunca seriam alcançadas pelo evangelho se não tivesse a guerra. Guerra produz. Às vezes eu chego a pensar, será que eu não devo clamar a Deus por uma guerra no Brasil, para que alguns se acordem, despertem? Não, não é isso. É preciso que eu tenha consciência hoje de que o Senhor está nos dando oportunidades. Eu tenho a liberdade de pequeno grupo me reunir na minha casa e louvar o nome de Deus sem ser perseguido por ninguém. Eu tenho a facilidade de ir na minha igreja com Bíblia, inário e lição debaixo do braço e ninguém me enche as paciências. Olha que bênção que Deus está nos dando, mas o que é que eu estou fazendo com esta bênção? Alguns dizem por aí que paz, o lugar de paz verdadeiro é no cemitério. É isso mesmo. Aí é o lugar da nossa paz, aí é o nosso. Isso não é paz. Paz não é ausência de guerras.
Paz é o estado de espírito de confiança e certeza de que o Senhor, apesar do meu erro, Ele me perdoa e me atende na minha necessidade. A igreja neste momento, apesar da perseguição e da consciência, era uma igreja que tinha paz. Tinha paz. Primeira característica nesta igreja, diz um pensamento de Ricardo Palma: não são mortos os que desfrutam a doce e calma paz da tumba fria. Mortos são os que têm a alma morta e ainda vivem. Eu e meu amigo costumamos dizer: esse aí já morreu, só falta cair. Esse é, em realidade, o morto, não é que tem paz, ele está morto. E a igreja não é morta, a igreja está viva, tinha paz. Segunda característica dessa igreja, se você já fechou sua Bíblia, Atos 9:31. Qual é a característica que dizia aí? Edificando-se. Eram edificadas, diz uma outra versão. A igreja era construída, era edificada. Construir, edificar. Não sei quantos de vocês viram nessa semana passada, no dia 21, foi comemorado 160 anos de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na organização. Não foi 1844, foi 21 de maio de 1863. Quando esta igreja foi organizada. Ela não foi organizada para ser Babilônia, porque ela não é Babilônia. Ela vive a mais pura verdade, edificada aonde? Pastor Rafael citou, Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Como eram edificadas essa igreja, a igreja primitiva? Na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Jesus Cristo. Ela tem a base bíblica, irmãos. É a Bíblia a base de nossa doutrina. Assim diz o Senhor. Mas cuidado, meus irmãos. Tem muitas religiões próximos a nós, que às vezes até são copiados mensagem delas e trazidas para nossos púlpitos, que estão falando que a Bíblia tem que ser revisada e renovada, reatualizada. Cuidado! A Bíblia foi, é e será nosso guia infalível, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela fala para o dia de hoje, ela fala para nossas atividades. Eram edificadas, essa igreja era edificada na solidez da palavra de Deus. Se alguma coisa não está de acordo com a palavra de Deus, elimine. A igreja tem que ser edificada na palavra, o púlpito tem que ser usado para edificar na palavra de Deus. Eram edificadas, a solidez de um edifício. Nós às vezes pensando que a igreja é simplesmente edifício. O edifício não é nada, se ele for destruído e tiver pessoas sólidas na palavra, a igreja será levantada de novo e vencerá, porque ela é o elemento escolhido e formado por Deus. É possível que vocês tenham ouvido por aí alguém dizer em algumas sessões, e até se denomina adventista do sétimo dia, dizendo: eu sempre amei a igreja, mas eu entendi que não é para amar a igreja. Como não? Se Deus considera a igreja como a menina dos olhos. Tente colocar o seu dedo no seu olho, ver o que acontece. Imediatamente ele se fecha, ele está se protegendo. Deus protege a igreja como a menina dos olhos. Quando você começa a bater na igreja, que é edificada na palavra de Deus, Deus protege essa igreja. E a igreja é muito maior do que eu e qualquer um de nós.
A igreja está liderada por Deus. Eram edificadas no poder e na graça maravilhosa de Jesus Cristo. Você pode ver Efésios, se alguém está anotando alguma coisa, podem anotar, por exemplo, Efésios 2:20, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Romanos 15:20, edificado no Evangelho. Atos 20:32, edificado na graça e na palavra. Efésios 4:11 e 12, ele constituiu apóstolos, profetas, professores, evangelistas, pastores, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. A gente pode negociar a metodologia, a gente pode, mas a missão não pode ser negociada. Mesmo o lícito, o gostoso, o agradável, se ele não edificar, não é conveniente. Aos pastores que aqui estão e aos anciãos e líderes de pequenos grupos, se ele é um muito gostoso projeto, o calendário está atraente, agradável, mas se ele não edifica, a irmã aqui que falou aqui na frente disse claramente, elimina do programa, porque a nossa missão não é negociável, nós estamos centralizados em Jesus e na sua palavra, para a edificação do corpo de Cristo. Viveremos como irmãos edificados no corpo de Cristo. Os meios são indispensáveis para chegar a um fim. Caso contrário, eles devem ser revistos, melhorados, adaptados, porque Jesus precisa voltar. Terceira característica desta igreja, ela tinha paz, ela edificava-se, e a terceira disse, caminhando no temor de Deus, ou no temor do Senhor. Caminhavam no temor do Senhor. O que é caminhar no temor do Senhor? Qual é o homem ou a mulher que você vê na Bíblia que caminhavam no temor de Deus? Qual é o primeiro personagem bíblico que você lembra disso? Enoque. Caminhava no temor de Deus. Mas o que ele fazia? Ele saía, ia para um lugar separado de todo mundo, e lá ele caminhava no temor de Deus? Não. Ele tinha seu momento pessoal com o Senhor, mas ele estava inserido na sociedade, nos seus meios, junto aos seus familiares, junto aos seus amigos, junto na cidade. Ele estava no mundo, mas não era do mundo. É essa a nossa função, irmãos. Caminhar no temor de Deus. Alguns pensam que temor é aquele tremer as pernas, né? Tremor. Esse é o tremor. Esse temor de Deus é mais do que isto. Às vezes nós cantávamos no passado aquele hino, não sei se vocês cantam ainda, silêncio, silêncio. Lembra disso? Eu não gosto muito dessa música não, porque na igreja de Deus não é lugar de silêncio, é lugar do quê? De reverência. Silêncio e reverência são sinônimos? Alguns colocam como sinônimo, mas ele é diferente. Silêncio, você fica assim. Reverência, quando alguém disse, Jesus vai voltar, o que a gente faz? É isso, isso é reverência. Quando alguém diz, Senhor, ajuda-nos como igreja, a igreja diz o quê? É isso. Quando a orquestra se coloca, a banda se coloca aqui para cantar e alguém começa a dirigir o louvor, que é reverência? Cantamos juntos, isso é reverência. Quando passa salvas na igreja, a reverência no temor de Deus é o quê? Participo, isso é reverência. Isso é o temor de Deus, é reconhecer que Ele está sobre todas as coisas e eu devo a Ele muito de minha própria vida, aliás, tudo,
o que sou, em realidade depende dele. O temor do Senhor, diz Provérbios, é o princípio da sabedoria. Salmo 19:9 também diz que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Respeito, amor, isso é o temor de Deus. Cuidado, proteção, segurança, bênção, isso é agir no temor de Deus. O que é andar com Deus? É tê-lo sempre em mente, em harmonia com a vontade de Deus. Eu me lembro de quando era garoto ainda, antes de minha adolescência, na minha igreja, tinha o irmão Garcia. O irmão Garcia, quando ele pregava, ele sempre deixava, aquele tempo tinha as cadeiras ali na frente, né? E então havia plataforma. Hoje em dia a maioria das igrejas já não tem mais plataforma, não fazem a plataforma. E a cadeira do meio, quem sentava? O pregador. O irmão Garcia nunca levava 5 pessoas na frente, só levava 4, porque a cadeira do meio ele deixava vazia. Mas o que é isso, irmão Garcia? Aqui é o pregador verdadeiro que vai sentar. O dia que ele pregava, a cadeira do meio ficava vazia. E ele tinha um costume, aonde ele ia, quando ele sentava no ônibus, ele sentava no corredor, deixava a janela vazia e não deixava ninguém sentar. Aqui do meu lado vai o meu anjo. Interessante, hoje em dia é meio difícil, né? Quando você pega aquele ônibus de manhã, que está assim que nem sardinha, né? Como que você faz? Acho que tem que ir a pé para ir com o anjo junto, aí dá espaço. Mas caminhar no temor de Deus é na certeza de que Ele está comigo todos os dias. É escolher alguma roupa, quando eu vou comprar a roupa, me colocar diante do espelho e dizer: Senhor, esta roupa dignifica a Ti, Senhor. Ou ela ficou legal para mim, mas para o Senhor, muito sensual, muito aparecida. Nos deveres da vida diária, colocar a Deus em nossa vida. Orar a Deus, diz Ellen White, é abrir o coração a Deus como a um amigo. Veja que legal. Então, abre o coração a Deus. Andar no temor de Deus é abrir o coração a Deus, dizendo: Senhor, me ajuda. Eles caminhavam no temor do Senhor. Quem sabe algumas coisas que nós estamos fazendo, se nós antes de fazermos, orarmos a Deus, talvez elas seriam mudadas, não seriam? O que é que na sua vida não está consagrado ao Senhor, não está caminhando no temor de Deus? É preciso revisar e alterar isso. O que é que na sua igreja não está no temor de Deus? O que é que no seu pequeno grupo não está caminhando no temor de Deus, fazendo a vontade de Deus? O que é que na vida da sua família, o que é que está dentro da sua sala que quem sabe não tem levado o temor de Deus? Aprofunde-se na amizade, no companheirismo, na intimidade com o Senhor e permita que o Senhor faça a sua vontade nas decisões que você tomar cada dia. Quarta característica da igreja, que está em Atos 9, verso 31. Eles tinham paz, eles edificavam-se, caminhavam no temor do Senhor. E a quarta coisa, no consolo do Espírito, no consolo do Espírito Santo. Outra Bíblia diz: no conforto do Espírito Santo. Eu pergunto, como está o Espírito Santo atuando na sua vida, na sua família e na sua igreja? Um autor, eu não me lembro o nome dele, dizia assim: na igreja primitiva,
Se tirasse o Espírito Santo, 95% das coisas deixariam de existir. Só 5% permaneceriam. E ele diz, e nossa igreja hoje, muitas delas, se tirarmos o Espírito Santo, 95% delas permanecem e só 5% deixariam de existir. É grave. É grave. Não precisa me responder, mas eu pergunto, quantos de vocês têm orado diariamente, pedindo o poder do Espírito Santo sobre sua vida e o seu dia? Quantos de nós temos orado, pedindo, clamando, Senhor, o Espírito Santo deve estar conosco nesta reunião, neste pequeno grupo, na minha atividade agora no meu trabalho, na minha igreja, no calendário, ao construir o plano da minha igreja. Não tem sentido nós seguirmos simplesmente Ctrl+C e Ctrl+V. O mesmo programa esse ano do ano passado. E a igreja morrendo por falta de poder do Espírito Santo. Cada vez que eu dou um estudo bíblico, em realidade não sou eu e nem meu poder que converte ninguém, é o poder do Espírito Santo. Cada vez que prego, não sou eu quem prega, é o Espírito Santo atuando nas vidas, nos corações. Cada vez que canto, não sou eu quem canta no uso do dom que Deus me deu, mas é o Espírito Santo atuando na vida das pessoas, tomando a decisão daquele meu canto. É o Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. É aí que nós podemos crescer. Se nós temos pequenos grupos debilitados, enfraquecidos, devemos clamar pelo poder do Espírito Santo, porque Ele tem que estar no controle de nossas vidas têm que estar sendo dirigidas pelo poder do Espírito Santo. Que triste chegar à velhice com os bolsos vazios e as mãos não gastas. Alguns se cuidam com como um terno no armário, sempre novo, mas sem estrear. Precisamos gastar e sermos gastos no poder do Espírito Santo. A grande crise, pastora colocou aí, pastor Rafael colocou, e eu me lembrei de um pensamento do Espírito de Profecia, que diz assim, vocês imaginam que tudo anda muito bem, né? Nós acabamos de passar por uma crise de pandemia. Dia 5 de maio terminou a pandemia, de acordo com a declaração do mundo, né? A Organização Mundial de Saúde. Mas Ellen White diz assim, Satanás recebe por parte de Deus permissão para enviar enfermidades no ar e pandemias. A pergunta é a seguinte: você está preparado para a próxima pandemia? Vocês são sobreviventes. Está preparado para a próxima pandemia? Clamemos pelo poder do Espírito Santo. E a última característica que vemos aqui, a quinta, ele crescia em número, aumentavam pela consolação, exortação, pelo encorajamento do Espírito Santo. Nós não devemos ser numerólatras, ou que amamos e nos apaixonamos por números, mas nós precisamos crescer. E aonde nós vemos o crescimento? Se não é em números. Um pequeno grupo bem estabelecido, ele não vive trocentos anos aí sozinho, ele multiplica, ele tem que multiplicar.
Um pequeno grupo não tem os dons, as pessoas a vida toda, ele tem que dividir para multiplicar. Ele precisa pensar na comunidade que está aí ao lado, precisa trazer amigos, precisa trazer interessados, precisa trazer como o esposo, a esposa, o filho, o vizinho. Precisa crescer. Se ele não cresce, não tem sentido. Não existe um cristão que é seco, desértico, que não reproduza. Ligados e conectados na videira verdadeira, crescemos. É preciso que pequenos grupos tenham alvos, desafios de interessados, desafios espirituais, desafios de batismos. Nós temos que colocar como líderes do pequeno grupo desafios de estudos bíblicos. Cada pequeno grupo deve dar estudos bíblicos, deve dar interessados, produzir batismos. Isto é o resultado de um pequeno grupo vivo, conectado na videira verdadeira. A igreja prosperava por causa do temor e do estímulo do Espírito Santo e crescia em número. Uma igreja em movimento é uma igreja em paz, é uma igreja edificada, é uma igreja caminhando no temor do Senhor, na presença do Senhor, é uma igreja que cresce fortalecida no poder do Espírito Santo. Desmond Doss foi o primeiro objetor de consciência a receber a medalha de honra pelo Congresso dos Estados Unidos, e um dos únicos 3 que recebe esta distinção. A história dele é contada, não sei quantos de vocês já leram no livro Soldado Desarmado, da CPB, e ela também mostra num filme que foi muito famoso nos últimos anos, que eu não lembro o nome dele, Até o Último Soldado, alguma coisa assim. Ah, vocês já conhecem, então tá bom. Até o Último Homem. Doss, ele entrou no serviço militar no dia 1º de abril de 1942, no estado da Virgínia. Ele se recusou a matar qualquer soldado inimigo ou portar armas devido à sua fé adventista. Embora ele estivesse disposto a fazer isso, ele foi escarnecido, criticado e recebeu até castigo dos seus superiores. Doss, ele serviu com o seu pelotão em 1944, na ilha de Guam e nas Filipinas. Em maio de 1945, na invasão anfíbia dos aliados, ele com um batalhão de fuzileiros navais foi enviado para tomar uma posição estratégica no penhasco de Maeda, que ficava a 120 metros de altura. Eles subiram. Depois de escalar aquela montanha, aquela parede rochosa, foram recebidos com um imenso ataque inimigo. Doss viu seus colegas caírem. Em vez de ele se refugiar, ele conseguiu tirar daquela situação mortal 75 fuzileiros navais. Ele conseguia trazer o fuzileiro até a beirada do precipício, e eles desciam por cordas. Vários dias ele esteve aí, continuou atendendo, até que um dia uma granada detonou próximo dele, e uma das pernas ficou muito afetada. Foi aí que ele buscou uma arma, mas essa arma foi só para lhe servir para apoiar e caminhar. Ele estava indo em direção a esta parede rochosa, e quando ele estava para descer, para ser atendido, chegou um outro soldado e ele foi colocado no lugar dele. Colocou no lugar dele e ele continuou ali. Cedeu o seu lugar. Então, ele recebeu um disparo em um dos braços. Agora ele não podia mais ficar em pé e nem podia se apoiar. E o fuzil
era o que apoiava o seu braço, como tala. E ele conseguiu descer e foi levado ao hospital de campanha. Mesmo para seus zombadores, Dós se tornou o símbolo de coragem e de determinação. Em 1946, ele contraiu tuberculose, perdeu um pulmão e 5 costelas. Por overdose de antibióticos, ele ficou surdo em 1976 e foi considerado 100% incapaz. Ele recuperou a audição em 1988, quando fizeram um transplante nele. Dós formou uma família a partir de 1942, mas perdeu a esposa muito cedo e formou uma nova família. Dós faleceu aos 87 anos em sua casa no Alabama. Dós foi o herói que resgatou até o último homem. Sua entrega deve ser imitada. Soldados como ele são necessários nos dias de hoje. Diz Ellen White em conselhos aos professores, pais e estudantes: são necessários muitos soldados para formar as linhas e fileiras do exército. Todavia, o êxito depende da fidelidade de cada soldado. Existem muitos feridos na corrida para o céu. Nós precisamos nos abraçar e chegar juntos a este lugar, porque o amor de Cristo nos constrange. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nem um ambiente hostil, nem atribulado, nem suas limitações físicas impediram de Ele salvar até o último homem. Para nós também é o mesmo. Só que nós temos a garantia de que não vamos receber uma medalha de honra. Diz Apocalipse 2, verso 10, ser fiel até a morte, não é medalha, é coroa, coroa da vida eterna. Meu apelo, queridos irmãos, é a viver fielmente, como uma igreja viva, uma igreja que está nos templos, uma igreja que está nas casas, e uma igreja que está nas ruas, chamando a outros e salvando. Eu preciso fazer um apelo a coordenadores, a líderes, a anfitriões. Consagrem seu pequeno grupo ao Senhor. Estabeleça alvos importantes de interessados, de batismos, e saiam em busca de pessoas que estão clamando e precisando do Evangelho eterno. Membros de pequenos grupos, escolha alguém para orar, para começar a dar estudos bíblicos logo. Só contando aqui, pastor Rafael fez um chamado, pastor Ali Jofran mandou para um amigo, e ele já marcou o dia de estudo bíblico. Aqui, você pode também escolher alguém para dar estudos bíblicos. Eu quero convidar a se colocar em pé aqueles que querem consagrar a sua vida, para fazer de sua vida, seu pequeno grupo, da sua casa, da sua família, da sua igreja, uma igreja viva, preparando pessoas para o reino dos céus. Oremos. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, porque nos chamas e nos desafias para fazer o teu trabalho. Obrigado porque colocaste no coração da igreja, na Associação Pernambucana Central, o desejo de trabalhar com pequenos grupos, de discipular pessoas que estejam próximas a elas, e poder oferecer Jesus e ser usadas pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque homens e mulheres, jovens, adolescentes se colocam em pé hoje, e se colocam diante de Ti. Eu quero consagrar minha vida, minha casa, minha igreja, meu pequeno grupo, e consagrar para sair e proclamar o Evangelho a todo mundo. Obrigado por esse privilégio, Pai.
Nós estamos determinados a fazer a tua vontade, mas é possível que nos esqueçamos desse compromisso em poucas horas mais. Eu quero pedir o teu Espírito Santo sobre a vida dos pastores que aqui estão, dos líderes, os anfitriões, os coordenadores de pequenos grupos, a vida sobre cada um de nós, membros, que possamos ser fortalecidos no poder de levar Jesus às pessoas. Nós queremos ser Jesus para as pessoas, queremos abraçá-las quando estão precisando de um abraço, queremos sorrir para elas quando elas estão deprimidas e precisando de uma palavra de consolo, queremos levantá-las quando estão em dificuldades. Ajuda-nos e usa-nos, Senhor, para levar Jesus às pessoas, não só no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, mas para o mundo. Usa-nos, Senhor, para a tua honra e tua glória. Te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém.